Eu converso sobre a Páscoa e o seu significado com Frei Claudemir. Falamos tanto de Semana Santa. Qual é o significado? O que significa Semana Santa? Isso é uma graça para celebrarmos, não? No calendário civil, ter uma semana que é santa. Sim. Ou seja, nós temos a memória da vida de Jesus Cristo contada em uma semana. Desde a sua entrada em Jerusalém, nós celebramos Domingo de Ramos, a grande entrada triunfal de Jesus, um rei humilde sentado num burrico. Ali nós iniciamos a Semana Santa com as festividades, as procissões, as celebrações e chegamos à Quinta-feira Santa, a Missa do Lava-Pés. Sexta-feira Santa celebramos às 15 horas a morte de Jesus na cruz. No sábado a igreja se alegra, os cristãos se alegram com o anúncio da ressurreição, da Páscoa do Senhor, a sua passagem definitiva. E o que é a ressurreição? A ressurreição. Essa é a doutrina cristã. Nós acreditamos que, desde que fomos criados, Deus nos chama a uma vida com Ele. Então o ser humano não caminha para a morte. Ele não tem um fim em si mesmo. O ser humano é muito mais. É uma criatura criada em imagem e semelhança do próprio Criador. Isso quer dizer o seguinte, que nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida eterna. A morte é a nossa passagem para a vida eterna. E Jesus é a nossa garantia, é a nossa esperança. Sim. Não é? Ele é o único que foi e voltou para dizer, olha, tem continuidade. Confia em mim, nas minhas palavras, nos meus ensinamentos. Então a doutrina cristã é uma doutrina da ressurreição, porque nós acreditamos que a nossa vida terrena tem uma continuidade eterna em Deus. E a morte é a passagem da vida terrena para a vida eterna. E o Cristo sendo a nossa garantia por excelência. Que coisa bonita, hein? Que coisa mais linda, é verdade. Agora, você acredita que as pessoas estão se preparando para isso? Eu acredito que exista sim um grande número de pessoas que se preparam para essa festa. Porque a vida anda tão difícil, Mônica, que as pessoas estão procurando acreditar em alguma coisa. O problema é quando elas acreditam por meio do desespero. Sim. E quando o desespero não ajuda ninguém em nada, e às vezes acabam entrando em certas filosofias de vida ou certas denominações religiosas que vão levar isso para uma outra direção, explorando o momento da pessoa de desespero. Eu acredito que as pessoas se preparam sim, e na maior das intenções e boas intenções. Agora, essa preparação tem que fazer com que ela também possa conhecer melhor a fé que professa, não é? E conhecendo esta fé, amando mais e melhor a Deus. Quais são os princípios mais importantes para uma pessoa caminhar em direção a essa evolução espiritual? Acredito que o princípio é o princípio da caridade. É o princípio do amor. Isso aí. Então, não podemos colocar nada entre aquilo que nós somos e aquilo que queremos realizar em benefício ao próximo. Jesus nos diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. mesmo. Não como essa semana eu coloquei na rede social, seja solidário para não ser solitário. Solitário. Não é? Claro. E é praticando esta solidariedade que nós nos colocamos no lugar do outro e nós vivemos essa essência do cristianismo, que é amar o outro de modo gratuito e incondicional. Mas como é difícil, não é? Claro que é. Como e quem disse que ser cristão é light? É verdade. Não? É verdade. É exigente, é um caminho de cruz, no sentido, não no cruz como sofrimento, no sentido de cruz como amor exigente, um amor que exige, que requer reciprocidade, não é? E por isso que esse amor que o Cristo, né, verte por nós de modo total e pleno, ele é exigente, sim. Mas as pessoas também têm uma ideia de que caridade é simplesmente dar coisas. E, na verdade, eu acho que a caridade começa com um sorriso, começa com não julgar, começa com você fazer pelo outro
às vezes, o que você gostaria que fizessem por você. Justamente. Não é verdade? Claro. Porque quantas vezes a gente julga o outro, eu sempre digo, você aponta esse dedo e esquece que tem 3, né, voltados Justamente, aqui para assim você. mesmo. Então, acho que são coisas, às vezes, tão simples que você poderia estar fazendo e não faz. Isso é importante dizer porque a solidariedade não é simplesmente dar coisas aos outros. A solidariedade significa eu partilhar do que tenho e do que sou. Olha, quanto a gente pode fazer com a nossa presença solidária. Isso mesmo. Sobretudo nos espaços onde existe sofrimento humano. Sabe, a nossa disponibilidade de 1 hora na semana, ser voluntário numa instituição, seja qual for, sabe, a instituição por amor ao ser humano. Então eu acredito que a atitude solidária, olha, é um motor que pode mudar a nossa sociedade. É isso mesmo. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, hoje quero que você fale do grupo 3, segundo a ortomolecular. Tá, então o grupo 3, na verdade, o grupo 1 é o agitado, ativo, impulsivo, ansioso, 2 é o ativo, pensativo, o 3 é o emotivo. Na verdade, todos os grupos podem estar invadidos, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o grupo 3 é aquele que predomina nele a alta emoção. É aquele que pelas emoções, inclusive eles podem engordar e emagrecer pelo fato de uma emoção que não esteja boa. Você já deve ter ouvido falar que ele engordou porque ficou emocionalmente não está bem. Sim. E o outro emagreceu porque não está bem. Então, na verdade, esse grupo tende a baixar lítio, selênio, manganês, cobalto, por exemplo. E, assim, o próprio fator emocional dele, a taxa hormonal pode estar boa, mas quimicamente existe um enfraquecimento de elementos relacionados às glândulas, o que necessariamente não seja um grupo com problemas hormonais. Às vezes a taxa hormonal dele pode estar boa, mas pelo emocional, quimicamente enfraqueceu. A nossa visão não é só dar, é fazer funcionar o que já existe. Então nós vamos procurar fazer com que esse grupo viva bem dentro das suas emoções e não assista a Bambi e chore, porque eu falo que a pessoa é aquele que ver a novela chorou, vê o desenho e chorou, não é verdade? Sim, sim. O Snoopy foi embora da casa do Charlie Brown e todo mundo chorou, Sim. inclusive quem estava assistindo. Então nós vamos procurar trazer um fortalecimento para a pessoa conviver bem com as suas emoções de uma maneira mais fortalecida para enfrentar a vida, que às vezes não é muito fácil, mas vale a pena a gente aprender mesmo nas provas difíceis. Ou seja, é importante também esse fortalecimento tendo um pouquinho de cada grupo, não é verdade? Na verdade, a gente vive um pouco de todos, mas você sempre predomina a um. Então nós vamos analisar você como aquele grupo principal e tentar eliminar os invasores. Muito legal. Tá Até Muito semana obrigado. que vem. Não saia daí que nós já voltamos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284-9714.